Olá, gente! Olá, grupo! Hoje nós vamos meditar em Ageu, capítulo 2, versículo 23, o último. Eu vou ler um pouco mais, do 20 ao 23, mas eu quero que você fique especialmente com o versículo 23 hoje. Ageu é um livro, um profeta que chamam de profetas menores. Que tem os profetas maiores, Isaías, você vai ver na sua Bíblia que vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e depois os profetas menores. Ageu é um dos profetas menores, tanto que ele tem 2 capítulos. Então, vai para o teu lugarzinho do momento com o Senhor. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo de 20 a 23, mas eu quero que você fique principalmente com a elevação, com como Deus eleva e exalta o rei Zorobabel, tá? Se for necessário, vai lá no início da Bíblia, vai no índice, procura que página que está Ageu, que vai ficar facinho de você achar, porque só tem 2 capítulos, ok? Pega a sua Bíblia de papel, que é importante que você faça isso, que você crie um ambiente para o Senhor. É muito importante a gente estar aqui todo dia, nos dedicando ao Senhor, dando um momento para o Senhor. Vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículos de 20 a 23, destacando o 23. Fala da destruição dos inimigos desse rei Zorobabel e como Deus eleva ele no final. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra. E derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, que é o versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo, aqui nesse versículo, nesse capítulo, né? Deus fala que vai fazer tremer o céu e a terra. Fala que vai destruir os inimigos, vai derrubar aquilo que precisa ser derrubado e vai fazer o que tem que ser feito. E no final ele fala que vai fazer com que Zorobabel se torne um anel de selar, porque te escolhi, fala, eu te escolhi, eu vou te fazer um anel de selar. O que é um anel de selar? É um anel, aqueles que tem um brasão grande, onde ele é usado, o rei usa, tem esse brasão, e aí eles queimam aquela cera e carimbam o selo do rei. Para dar alguma sentença ou para alguma carta, tem que ter o selo do rei. Só o rei carrega isso na mão, ninguém pode tirar do rei, né? Então, olha a importância. Eu quero que você traga o versículo 23 para você. Senhor falando para você que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acredito que não. Zorobabel tinha sido levado cativo, tudo, e ele foi um rei transformado em um rei, isso, um príncipe de Judá, não era um rei, um príncipe. Foi transformado em servo pelo seu inimigo. E ele fala que no final ele vai elevar Zorobabel e vai fazer com que ele se torne um anel de selar. Ou seja, né, um lugar de importância, aquele que finaliza, aquele que tem decretos, aquele que tem um brasão, aquele que tem uma importância. Porque Deus fala, eu te escolhi. Vamos trazer para a nossa realidade, para a realidade do nosso grupo essa passagem bíblica. A gente tem um inimigo a vencer, né? Deus nos colocou para sermos príncipes e princesas na vida e de repente nós nos tornamos escravos e servos da comida e não reinamos sobre ela e não
nos portamos de maneira que estamos no governo disso. E se você permanecer em Deus, se você continuar com Ele, está dizendo que Ele vai te tornar um anel de selar, que é para você confiar, mesmo que as circunstâncias, mesmo que tudo não esteja ainda da forma como você quer, lá na frente, para você persistir que lá na frente Ele vai te tornar um anel de selar, é porque Ele te escolheu. Então eu quero que você traga para você essa passagem hoje. Vamos orar, feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço de maneira especial hoje que o Senhor nos faça entender a nossa importância, que o Senhor nos faça entender o quanto o Senhor nos escolheu para reinar e o quanto que em meio a situações podemos nos tornar servos e escravos das coisas e situações, circunstâncias, como a comida, Senhor, como satisfazer a carne, como a compulsão, como esses exageros e excessos. E o Senhor está dizendo que se permanecer contigo, estando contigo, o Senhor nos escolheu cada um de nós de maneira especial, e o Senhor vai, ao final, o Senhor vai, mesmo durante esse processo, mas nós vamos concluir isso e chegar ao final vitoriosos sobre aquilo que nós precisamos, Senhor, que é vencer a carne e ser mais espirituais para buscar o Senhor e diminuir o nosso peso e cuidar da nossa saúde, ter mais vida e cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, de uma maneira mais consciente. Em nome de Jesus, nós oramos sobre isso hoje e cremos que temos aqui essa promessa de que o Senhor quem persistir, o Senhor trará até o final, fará isso até o final do processo, trará isso sobre nossas vidas, devolverá em nossas mãos o governo e vai nos fazer um anel de selar, um anel que sentencia, um anel que cria decretos para que sejam executados, Senhor. E eu creio nisso, em nome de Jesus, e declaro e decreto aqui saúde, domínio próprio sobre nossos desejos, e que a gente venha a ser mais espiritual cada vez mais, Senhor. Eu declaro que cada dia que passa nós seremos menos carnais e seremos mais espirituais. Nós teremos a cada dia que passa, a comida vai gradativamente perdendo a importância da nossa vida e lugar na nossa vida excessivo, e o Senhor vai ganhar espaço em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.